E aí, pessoal, que Elias, estamos aqui hoje para falar de filosofia, né? A gente já vem falando aí sobre o renascimento cultural, né? E sobre aí os principais pensadores do renascimento, no caso do humanismo, né? E aí hoje a gente vai falar sobre mais um, né? Na aula passada a gente já concluiu a nossa discussão sobre o pensamento do Montaigne, e aí hoje a gente vai falar sobre o Maquiavel, Nicolau Maquiavel, que é um dos grandes pensadores aí do humanismo e sem dúvida, né, um dos grandes teóricos da política é, lá do século XVI, lá do século XV e XVI, tá? Então, é muito importante fazer a leitura sobre Maquiavel, né? É bom pesquisar bastante sobre ele, sobre as obras, um pouco sobre a biografia dele, né? Então a gente vai fazer hoje uma aula introdutória, né, para a gente conhecer um pouco de quem foi o Maquiavel, né, qual é o momento ali que ele vive, e um pouco da atuação dele ao longo da vida para a gente poder posteriormente entrar na obra de Maquiavel e no pensamento de Maquiavel, que é uh, o centro da sua filosofia aí, né? E o que tornou Maquiavel alguém bastante conhecido, tá? Então, como sempre, faça a leitura, faça anotações, tanto das aulas, porque como eu já falei, nas aulas eu geralmente trago coisas que não estão no livro, então faça anotação das aulas, as dúvidas também anotem e me enviem lá no Google Class que eu vou responder o quanto antes, tá certo? Vamos lá para a gente poder seguir. Então, o Maquiavel, ó, Petrarca, Montaigne, Maquiavel fazem parte do mesmo movimento que ficou conhecido como humanismo, né, que é uma característica aí fundamental do movimento também maior, agora chamado de renascimento cultural. Então, vamos lá, a gente poder entender quem é o Maquiavel. Então, o Maquiavel, pessoal, o nome dele é Nicolau Maquiavel, ele viveu entre 1469 e 1527, né? Ele é de origem italiana, então, italiana sim, né? Ele viveu em Florença, na Península Itálica. Por que eu não coloquei na Itália? Né? Porque até então não existia Itália, pessoal, tá? A Itália que a gente conhece hoje, ela só veio a existir lá no século XIX. Até então existiam vários reinozinhos ali na Península Itálica, né? Então, Maquiavel viveu lá em Florença, e ele era de uma família assim, não vamos dizer assim rico, mas era uma família de tradição já, né? A família dele é de origem toscana, eles já haviam ocupado vários cargos públicos, principalmente durante o governo dos Médici lá na região da Península Itálica e tal. Então Maquiavel tinha, vamos dizer assim, uma condição de vida razoável, né? Que permitiu, claro, que ele pudesse estudar, que ele pudesse se dedicar, né, à sua carreira profissional. Ele, inclusive, ele próprio, né, chega a fazer parte também, né, desses cargos públicos. Ele foi secretário da chancelaria e tal. Fez missão diplomática, né, na França, na Alemanha, nos Estados Pontifícios, que eram os estados ali que eram administrados pela Igreja Católica. Ele chega até mesmo a ser tipo um embaixador, né? Então, quer dizer, o Maquiavel ele foi alguém realmente importante que esteve em contato com diversos assim, homens públicos, né, políticos, e isso, né, é um fator muito importante na trajetória do Maquiavel, porque é, é onde ele vai centrar a sua reflexão, né? O Maquiavel, ele, por uma série de questões, né, políticas, a partir de 1512, ele se exila e a partir de então ele passa a produzir, né, a maior parte da sua obra, né, onde ele vai refletir principalmente sobre a compreensão do Estado, então entender como funciona o Estado com E maiúsculo, não está aí, mas é com E maiúsculo, né, o Estado no sentido de governo, né, de estrutura administrativa, como funciona o governo, né, de como ele é composto e tudo mais. A política, né, o que significa a política, o que significa fazer a política, e também os homens de Estado, né, principalmente os reis, os príncipes da época, né, que ele buscava tentar compreender, né, de uma maneira filosófica, de uma maneira mais profunda, né? Não é à toa que o Maquiavel ele vai, vamos dizer assim, a principal obra do Maquiavel, que é o Príncipe, né, é justamente sobre
essas questões, e é a obra que torna o Maquiavel aquele, né, mais conhecido, né, se torna um filósofo bastante conhecido para a época, né? Por quê? Porque o Maquiavel ele vai inaugurar, né, uma perspectiva filosófica diferente, quase que revolucionária, né, do que se tinha anteriormente, né? Para o Maquiavel, pessoal, não adiantava falar de filosofia e pensar a filosofia e refletir e tudo mais sem uma consistência. Então, o que ele pensava? Ele pensava que para garantir, né, uma filosofia consistente, né, e em especial uma filosofia política, né, aquela que vai versar sobre a política, era fundamental que se sustentasse essas reflexões sobre experiências e fatos históricos. Ora, como, como refletir sobre a política de maneira apenas ideal? O Maquiavel questionava justamente isso, né? Refletir sobre política só de maneira ideal é pouco consistente, né? Então ele dizia que para refletir era fundamental que se avaliassem as experiências políticas, né? Situações e fatos históricos que traziam realmente essa perspectiva, porque dessa forma se elaboraria, né, se desenvolveria um método uh, para uma filosofia mais consistente. E é isso que ele faz. Na obra lá dele, O Príncipe, que a gente vai tratar mais à frente, o que o Maquiavel faz é isso. Ele avalia, ele reflete, mas tendo como base aquilo que realmente ocorreu, né? Uma série de fatos históricos, uma série de situações utilizadas por reis, por governos, enfim, políticos de maneira geral, aplicadas na prática, e que o Maquiavel vai passar a refletir sobre isso, né? Não é à toa que pensar Maquiavel é pensar política na prática, né? Porque o Maquiavel ele não faz apenas conjectura, ele não só imagina e idealiza como a política deveria ou não deveria ser, ou como deveria acontecer ou não. Ele vai avaliar aquilo que aconteceu e aí a partir disso vai estabelecer a sua, a sua compreensão, a sua percepção, né, sobre o mundo, né? Então, por isso o Maquiavel, ele, de certa forma, rompe aí com a filosofia, de certa forma, né, de até então, né, que avaliava, que pensava a partir de noções abstratas, ideais, e aí o Maquiavel vai lá e coloca isso na prática, né, na empiria, né? Não é à toa que o Maquiavel seria aí quase que um cientista empírico, já que ele não só pensa as coisas de forma ideal, ele quer a coisa na prática, ele pretende investigar as coisas de maneira empírica, né? Quer dizer, com a experiência, com provas, com a demonstração daquilo que ele está defendendo, né? Então é por isso que lá no Príncipe, quando ele fala de alguma coisa, ele vai lá e cita um determinado rei que fez aquilo que ele está dizendo, ou um determinado governo que também adotou aquela medida daquela forma, e aí aconteceu isso e aquilo. Então, quer dizer, ler Maquiavel também é uma aula de história, né? Você vai aprendendo ali como esses reis eles vão agindo. As principais obras de Maquiavel, né? Maquiavel tem várias obras, né? Destacam-se, eu vou assim duas, né? Que tornaram Maquiavel de certa forma mais conhecido. A principal, O Príncipe, né? Então, O Príncipe ele lança em 1513, é uma das obras, é a obra magistral do Maquiavel, né? Já que concentra ali a maior parte do seu pensamento, ele vai refletir sobre a situação mesmo dos governos, né? Da política lá no século XVI. Depois ele vai lá e escreve também o chamado Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livre, também uma obra importante do Maquiavel. Mas mais importante aí, A Arte da Guerra, fundamental também para o Maquiavel, né, que também vai desenvolver essa noção política, né, do governante, que o Maquiavel ele já pensava lá no Príncipe. E a Mandrágora, e ele vai escrever novelas também, né, então, a Mandrágora e tal, é uma dessas, uma comédia. Então aqui a gente tem as obras, aqui o Maquiavel, para quem não conhece o Maquiavel, em italiano, o nome dele é Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, né? Que aí, claro, né, de uma forma mais simplificada, ficou conhecido como Nicolau Maquiavel, né? Chega pra gente como Nicolau Maquiavel,
E é um dos grandes pensadores da política, né? Aí desde lá do século XVI. Aqui as obras de Maquiavel. Então você tem o Príncipe, obra fundamental, como eu falei, né? Monumental. Arte da Guerra, também é uma obra clássica, né, do seu pensamento. Olha, Discurso sobre as primeiras décadas de Tito Livio, Maquiavel aqui também, né? Que são só obras clássicas do Maquiavel, né? E A Mandrágora, que é lá aquela uma comédia, né, que ele escreve. Então aí você vai ter essas obras, tá? Então assim, a priori, pessoal, por hoje, né, é só. Na próxima aula a gente vai adentrar, né, mais a fundo aí no pensamento de Maquiavel. Então a ideia é a gente fazer essa introdução. Eu quero que vocês façam a leitura do tópico sobre Maquiavel lá no capítulo, tá? Anotem e qualquer dúvida que forem surgindo, mandem para mim lá no Google Class, né? E aí na próxima aula a gente vai falar mais principalmente sobre a obra O Príncipe, né? E o pensamento de Maquiavel a partir daquela obra. E aí aquela coisa, né? O Maquiavel, ele defendeu ou não defendeu o absolutismo lá dos reis lá no século XVI, né? E aí será que sim, será que não? A gente vai ver lá na próxima aula, tá bom? Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima.